Portugal vai eleger 21 eurodeputados para um novo mandato no Parlamento Europeu até 2024. Está previsto que o Parlamento seja mais fragmentado, com maior presença de partidos populistas e extremistas, o que pode não facilitar a margem de manobra dos chamados partidos tradicionais do centro. Quisemos saber quais são as propostas de um desses partidos, o CDS, pela voz de Nuno Melo. A imposição de um modelo cada vez mais federalista na União Europeia preocupa o partido, que está contra as propostas para acabar com o voto de unanimidade em diversas matérias, ao que é bem visto pelo atual governo socialista. Há temas que são muito relevantes. Olha, no plano institucional, desde logo, que modelo é que nós queremos depois do Brexit? O Brexit é um sinal de alarme muito relevante e impressivo. Queremos um modelo federal ou não queremos um modelo federal? Eu sou daqueles que entendem que o federalismo está a matar o projeto europeu. E isso leva-nos, nesse modelo federal, àquilo que nós rejeitamos absolutamente, caso do fim do direito de veto dos Estados. E nós sabemos que hoje o direito de veto é residual, a regra é da maioria qualificada, e como sabe, na maior parte das matérias, 16 países podem condicionar a vida dos demais, mas numa base que já é residual, nós hoje, sobre política externa, fiscalidade, questões de cidadania, adesão de países, por exemplo, exige-se a unanimidade, o que significa que os países têm direito de veto. Esta discussão que está a acontecer de fazer cessar, em matérias relevantes, principalmente da questão fiscal e de política externa, o direito de veto dos Estados, eu acho perigosíssima. Nós hoje temos os fenómenos do terrorismo, que não aconteciam em 2009. Temos a questão da pressão das migrações e de refugiados, como não acontecia em 2009. Temos uma reconfiguração político-partidária que levou ao desaparecimento de muitos partidos tradicionais em muitos países, alguns dos mais relevantes, começando pela França, onde a Marine Le Pen já venceu as eleições em 2014, está à frente nas sondagens para 2019. Isto para dizer que, quando tudo isto acontece, mesmo em Portugal, recusar-se o debate europeu é altamente prejudicial do ponto de vista do nosso futuro comum. Os povos disseram, não queremos um modelo federalista. Temos aqui exatamente muitos pontos. O que está aqui em causa não é o orçamento da União Europeia por causa do Brexit. O que está aqui em causa é a tentativa camuflada da imposição do modelo federal que usa como pretexto o Brexit quando não é necessário ou quando não são necessários impostos europeus. Acontece que Portugal tem um rendimento per capita de 77% da média da União Europeia. O Luxemburgo tem 200% da média da União Europeia. O Luxemburgo não vai perder um cêntimo. Portugal vai perder 7% dos fundos de coesão. A Espanha e a Itália são muito mais ricas do que Portugal. Vão ganhar 5% dos fundos de coesão. Nós vamos perder 7%. A Roménia, que é do nosso campeonato, vai ganhar 8% dos fundos de coesão e nós vamos perder 7%. Isto é obviamente inaceitável. E isto defendido pelo mesmo governo que depois pede fundos europeus, pede impostos europeus. A água vai ser a causa dos conflitos do futuro. E Portugal tem um problema seríssimo de consequências das alterações climáticas que muitas vezes o mundo urbano não entende. Mas 2/3 do território são campo. A mesma coisa para o mar. Nós temos a maior zona económica exclusiva da União Europeia. O mar é um ativo. E o mar tem que ser preservado. Tem que ser preservado na dimensão global, mas tem que ser preservado enquanto oportunidade. Questões como a proteção civil. Nós tivemos mais de 100 mortes em 2017. Está ligado às alterações climáticas. O novo mecanismo europeu de proteção civil podia ser... Eu, por exemplo, eu defendo, há uma medida que eu lancei, e defendo realmente, nós sabemos que as catástrofes podem ser incertas, mas estão mais ou menos padronizadas do ponto de vista estatístico, não é? Temos terremotos em Itália, temos cheias em França, incêndios em Portugal, Espanha, na Grécia. Eu defendo, por exemplo, que, do ponto de vista físico, os meios deste futuro mecanismo europeu de proteção civil deviam ficar sediados em Portugal ou em Espanha, na Península Ibérica. Uma coisa são refugiados, outra coisa são migrantes, com natureza económica. Comecemos pelos refugiados. O tratamento dos refugiados está definido por tratados que nós subscrevemos enquanto país e que têm que ser cumpridos. Qualquer pessoa que preencha os requisitos como refugiado tem que ser acolhida, ponto final, parágrafo. Estes são os refugiados. Muitos ou poucos, há tratados internacionais. E este esforço não deve ser um esforço só europeu.
deve ser um esforço mundial, porque os refugiados, a questão é humanitária, o seu acolhimento deve ser feito não apenas pela União Europeia, mas pelo mundo inteiro. Quem esteja num barco perdido no Mediterrâneo, seja refugiado, seja o que seja, tem que ser resgatado. Questão terceira, quem pode ficar? Bom, e aí, a União Europeia, cada país, eu entendo que as políticas de migração estão submetidas ao princípio da subsidiariedade. E não são necessariamente uma política europeia. A recepção, a aceitação de migrantes, por razão económica, deve estar indexada às capacidades de conceder emprego. Porque, de outra forma, não está a receber coisa nenhuma. Está a lançar as pessoas para o desespero e para a rua e para a mendicidade. E, portanto, eu defendo uma regra em que cada Estado deve perspectivar com recursos, no caso de Portugal, isto estou a dizer porque isto não é académico, em Portugal já sucedeu assim e foi decidido no nosso governo, com recursos a diferentes entidades, o equivalente ao nosso centro de emprego, outras entidades, deve fazer uma prospecção das necessidades do mercado e onde faz falta recebe pessoas. Podem ser qualificadas como podem ser indiferenciadas, mas assim são acolhidas e são integradas. Se outros países não querem receber migrantes, têm o direito de não receber migrantes, porque cada país nisso é que sabe de si. O Brexit é uma tragédia para os britânicos, mas é também muito mau para a União Europeia. Nós estamos a falar de 65 milhões de consumidores. A União Europeia é neste momento a primeira economia mundial, também lá está, não é China nem são os Estados Unidos. A primeira economia vai deixar de ser com o Brexit. Nós vamos perder 65 milhões de consumidores, vamos perder o exército mais poderoso, vamos perder, olha, nos projetos de investigação, alguns dos cientistas que os lideram, em muitos casos. Quer dizer, eu acredito que não, porque acho que mesmo com o Brexit temos que criar mecanismos para que eles se mantenham. O Brexit significará o reforço da visão continental da União Europeia, corporizada por franceses e alemães, basicamente, que são quem mandarão. Os britânicos serviam de contraponto, percebiam a nossa visão atlantista. Nós temos que ter um tratamento preferencial com os britânicos, por tudo mais. Pela questão irlandesa, enfim, porque é de nossa vantagem e é de vantagem deles, entende? Mas eu, para já, concentrar-me-ia na possibilidade do Brexit não aconteça. Eleito pela primeira vez em 2009, Nuno Melo é o único eurodeputado do CDS na bancada do Partido Popular Europeu e as sondagens apontam para que continue sem a companhia de outro membro do partido.